Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir então. Na nossa última aula aqui, nós já temos os nossos botões configurados, né? A partir do momento que a gente aperta um botão, ele pisca o LED correspondente, certo? Tudo isso graças às nossas condições, né? Nosso if. E beleza, né, pessoal? Tá ficando muito bom, mas não é assim que o jogo Gênios funciona, né? Então, a ideia desse curso é que a gente vá compreendendo os conceitos até que a gente chegue no final com o jogo desenvolvido. E a ideia do jogo é que em dado momento, né, assim que inicia a partida, é sorteada uma sequência de LEDs, né? Ou seja, de cores, tudo bem? E essas cores elas vão aumentando de acordo com o nível, né? Então, se eu estou no nível 1, acende uma cor, nível 2 acende duas, e assim vai aumentando essa sequência de acordo com o nível da dificuldade, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, pelo menos por enquanto, criar um novo botão, tá? Esse botão vai servir para quê? À medida que a gente clica no botão, a gente vai compreender um novo método, né? Um novo comandinho que a gente vai usar aqui para sortear um número aleatório, né? E por que sortear um número aleatório, né? Porque os nossos LEDs, pessoal, eles piscam de acordo com o número da porta. Então, faz muito sentido a gente sortear um número que está dentro de um contexto que tem os nossos números das portas. E à medida que esse número for sorteado, a gente vai utilizar ele, né? Essa sendo a nossa ordem, tá? Então, nessa aula aqui, acredito que ela vai ficar um pouquinho mais extensa. A gente vai abordar mais de um conceito aqui, né? A gente vai abordar conceitos muito diferentes, né? Mas que a gente vai unir eles para chegar no resultado que a gente espera, tá? Então, primeira coisa, pessoal, vou lá montar o nosso botãozinho, vou criar aqui um novo botão. Isso aqui todos já sabem, né? Vou clicar aqui, vou copiar, colocar ele aqui. O meu positivo, ele vai vir aqui em alguma porta, né? Vou colocar aqui na porta 5. E o negativo vem aqui no retorno, beleza? Então, já está devidamente colocado. Vou criar uma constante para ele. Vou colocar aqui define. Vou chamar de botão início. Botão jogar, tanto faz, tá? Então tá na nossa porta 5. Então converti o 5 para botão início e vou mapeá-lo aqui, né? Então, emote, botão início, input pull-up. Pull-up. Igual aos demais, tranquilo? Então aqui sem novidade nenhuma, tá, pessoal? Só para nível de informação aqui, eu vou apresentar para vocês uma nova ferramenta aqui que nos ajuda, tá, a construir os nossos circuitos, principalmente na parte de teste, tá? Então reparem bem, como que eu sei que esses botões aqui estão funcionando, né? Bem, a gente configurou para quando a gente apertasse o LED ele acendesse, né? Então, para saber que o botão estava funcionando, a gente configurou nosso botão, configurou LEDs e assim que a gente clicava no LED, a gente piscava o LED, né? Então, precisou então de algumas implementações, né? Aqui no nosso Tinkercad, pessoal, nós temos o que a gente chama de monitor serial, tá? Que é esse consolezinho que fica aqui. Então, assim como nas outras linguagens de programação, a gente pode ter aqui um consolezinho como se fosse um monitor mesmo de saída de código. A gente pode escrever alguma coisa, printar algum valor. Isso é muito útil, tá? Principalmente aqui no nosso caso do botão, tudo bem? Então, quem me garante que esse botão está funcionando, tá? Então, vou criar aqui um botão. Vou criar aqui o evento de ler o botão, né? Então, vou colocar aqui a condição if digital read botão início for igual a low, ou seja, se ele foi pressionado, né? Ou seja, a conexão do circuito embaixo dele foi interrompida, né? Não está passando corrente, quer dizer que ele foi pressionado, certo? E eu vou fazer o que aqui, tá? Para a gente utilizar esse monitor serial, pessoal, a gente vai vir aqui no nosso setup e vai inicializar ele dessa forma, serial.begin, tá? De iniciar, bem? Esse aqui é o comandinho que a gente vai utilizar para iniciar o nosso monitor serial, tudo bem? E ele precisa aqui de um argumento, tá? Que é a quantidade de
bits por segundo que a gente vai conseguir capturar, tudo bem? Nessa transação aqui. Por padrão, pessoal, a gente utiliza o valor de 9.600, então 9.600 informações por segundo a gente vai conseguir capturar aqui, tá? Existem componentes que a gente precisa de uma, como dizer, uma sensibilidade um pouco maior, tudo bem? Mas para o nosso caso aqui, esse valor padrão vai satisfazer a gente e muito, tá? E como que a gente pode fazer, tá? Ao clicar no botão, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou falar serial.println e vou colocar aqui botão pressionado, entre aspas duplas, beleza? Então, recapitulando, tá? Para inicializar nosso monitor serial, serial.begin, e precisa esse S aqui ser com letra maiúscula e esse B aqui com letra minúscula, tá? Aqui para a gente escrever a mesma coisa, precisa que esse serial seja com letra maiúscula e o nosso println, que é o nosso comando, seja com P minúsculo. Quando nós executarmos agora, pessoal, quando eu clicar aqui no meu botão, precisa aparecer o texto escrito aqui, botão pressionado, tá? Então vou clicar aqui e reparem que apareceu aqui o texto botão pressionado, tá? Então não precisei configurar LEDs, não precisei configurar outros componentes para fazer o teste, então meu botão está devidamente configurado. E alguns podem perguntar, tá, mas você deu um clique e apareceu 8 botão pressionado, né? O problema é o seguinte, pessoal, esse loop aqui que nós temos, ele roda muito rápido. Então nesse tempo de clique que eu dei aqui no botão, enquanto ele desceu e subiu, o loop já conseguiu rodar aqui nesse caso 8 vezes, tá? Então, se você quiser um efeito, né? Se você precisar testar alguma coisa, se tiver um efeito mais fiel, a gente pode colocar um delay aqui, tá? Um delay, sei lá, 150, tá? Um delay que a gente não vai conseguir perceber, certo? Mas que com certeza é muito maior do que o tempo que o nosso loop demora para rodar, tá? Então, se eu iniciar a simulação aqui, cliquei no botão, agora aparece só uma vez. Se eu clicar de novo, tá? Então, era só por isso que aparecia, mas eu só tinha clicado uma vez, tá? Pro nosso jogo aqui, né, pro nosso código, não vai fazer diferença esse delay, tá, pessoal? Não vai fazer diferença, tá? Isso aqui é só uma informação, só pra gente ter esses dados aqui escritos aqui. Foi pressionado, sei que meu botão foi pressionado 3 vezes, tá? Mas só isso, tudo bem? Dito isso, já sabemos agora como que faz para printar o nosso monitor serial aqui. E vamos lá. Eu falei para vocês, então, que existe um método, né, um comandinho aqui que a gente vai utilizar para gerar números aleatórios, tudo bem? Então, ao invés de escrever aqui botão pressionado, eu gostaria que fosse printado ali, né, números aleatórios, tá? Nós temos um método aqui, pessoal, que é o seguinte, que é o método random, tudo bem? De randômico mesmo, de aleatório, tá? Esse comandinho aqui, ele recebe um parâmetro e a gente pode informar para ele de onde até quando que ele vai gerar esse número aleatório, tá? Então vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho aqui meus LEDs da porta 13, 12, 11 e 10, vocês concordam comigo que o número randômico ele tem que ser gerado de 10 até 13, certo? Nossas portas aqui, elas são representadas com números inteiros, é exatamente isso que esse método retorna. Então não faz sentido a gente sortear outro número que não esses que estão mapeados, né, e configurados os nossos LEDs, beleza? Então, esse método aqui retorna um inteiro. Então eu vou colocar aqui, ó, um tipo de variável int, vou colocar aqui LED sorteado, igual random, e aqui eu vou passar, olha, você vai pegar para mim de 10 até 13, tá? E vamos ver o que vai virar isso aqui, tá? E ao invés de eu colocar aqui botão pressionado, pessoal, eu vou colocar aqui LED sorteado. Então, vamos explicar aqui brevemente. A execução desse comandinho aqui vai gerar um aleatório de 10 até 13, tudo bem? Um número aleatório de 10 até 13. Esse valor sorteado vai ser armazenado dentro dessa variável que a gente criou aqui, tá? Então, ele gera aqui e guarda esse valor aqui dentro. Quando eu for printar, eu vou printar aqui o valor que está na minha variável, beleza? Então, vamos executar aqui e vamos testar para ver se isso é verdade, tudo bem? Cliquei aqui, 11, 12, 12, 11
e está gerando os números aleatórios, tá, pessoal? Então, reparem que se eu ficar clicando aqui, ó, lá 10, 11, 12, 11, 12, tá? Reparem que o 13 ele nunca aparece, tá? Por quê? Porque quando a gente passa esse a range, né, esse limite para o nosso método random, ele pega de 10, ou seja, que vai de 10 até menor do que 13. O 13, ele não é menor do que 13, ele é igual, certo? Então, para a gente considerar o 13 como ainda um número sorteado, a gente tem que falar para ele até 14. Então, que vai de 10 até menor do que 14. Aí ele pega o 10, o 11, o 12 e o 13, tudo bem? Então, se eu iniciar a simulação aqui, vou apagar e vou clicar aqui no botão. 13, 11, 12, agora está pegando todo o nosso contexto, beleza? E agora ficou fácil, né, pessoal? Se nós já temos aqui os números sorteados aqui, e nas aulas passadas a gente já teve um pisca-LED que recebe um número, né, de um LED, uma porta, o número da porta de um LED para ele ser piscado, toda vez que a gente sortear aqui, a gente pode pedir para pisca-LED, certo? Então, pisca-LED. LED sorteado, que é o nosso valor, beleza? Então, delete eu vou tirar. Então, vou executar. Aqui ele vai fazer as duas coisas, tá? Ele vai sortear, vai escrever um número aqui e vai piscar o LED, tudo bem? Então, vou clicar agora aqui no botão. O vermelho, apareceu o 13. Sorteou agora o amarelo, apareceu o 11. O amarelo de novo, apareceu o 11, que é a nossa porta 11. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, já estamos conseguindo gerar um número aleatório, pegar ele e piscar o LED correspondente, porque a gente limitou aqui o nosso random às nossas portas disponíveis, tá? Se vocês tivessem mais LEDs ali, vocês poderiam aumentar, tá? Se vocês quiserem fazer um Genius, né, 2.0, colocar lá 6, 7 LEDs, vocês teriam que aumentar esse range aqui, tá? Esse alcance, beleza? E beleza, por enquanto tá tranquilo, né? Tá muito bom. Porém, a gente tem que lembrar que conforme vai passando a dificuldade aqui do nosso Genius, se está no nível 1, por exemplo, a gente acabou de começar o jogo, ele vai piscar um LED aleatório, né? Quando a gente avança um nível novamente, ele aumenta essa sequência, né? Em 1, né? Então a primeira vez que a gente joga é uma sequência de um LED. Quando a gente está na segunda fase, sequência de 2 LEDs, de 3 LEDs, de 4 LEDs, de 5 LEDs e assim sucessivamente, tá? E como que a gente pode fazer isso, né, pessoal? Vamos pensar aqui então, tá? Eu vou tirar aqui o monitor serial. Eu vou criar aqui, pessoal, uma variável, tudo bem? De contexto global, que ela vai armazenar o nível que o jogador está, tudo bem? E por que de contexto global, né? Reparem que essa aqui é uma variável de contexto local, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? O meu Arduino aqui, o meu código, ele só consegue enxergar esse valor que está armazenado aqui dentro desse bloco if. Se eu quiser usar esse mesmo valor aqui fora, eu não consigo, porque ele está localmente, ele foi declarado aqui dentro e ele só é visível ali dentro, tudo bem? Então não posso utilizar essa variável LED sorteada aqui dentro desse if, aqui dentro do meu setup, não posso utilizar aqui dentro do meu pisca-LED se eu vier precisar, tudo bem? E como nível eu posso ter várias verificações em diferentes lugares no meu código, faz sentido que essa variável esteja num escopo global, tudo bem? Então, onde que a gente define então? Aqui em cima. Aqui quando a gente define as nossas constantes, certo? Elas são percebidas em todo o nosso código porque elas estão em contexto global. Da mesma forma que eu vou criar agora aqui um int nível, vou começar meu nível aqui igual a 0, tá, pessoal? Então, essa variável nível, ela vai estar disponível agora em todas as partes do meu código, porque agora ele está em contexto global, tranquilo? Beleza. Qual que é a ideia aqui? A gente vai unir essa ideia que a gente teve e a gente vai juntar com um laço de repetição que vocês viram lá em lógica de programação, né? Então a gente vai utilizar um laço de repetição aqui para ele ficar sorteando esse LED de acordo com o meu número, tá? Então se o nível do meu jogador aqui
for 1, eu vou sortear uma vez. Ou seja, eu vou executar esse método aqui, né, de sortear e mandar piscar uma vez. Se aumentar para 2, né, se ele passar de nível, vai executar 2 vezes, vai sortear 2 números e assim sucessivamente, tá? Então, como que a gente poderia resolver isso aqui? Então, eu poderia criar um for. Então, aqui dentro mesmo, da onde foi clicado meu botão, tudo bem? Vou criar um for aqui. Então, a estrutura do for aqui no C++, int i igual a 0, enquanto i for menor do que o nível, i mais, certo? O for acredito que já é tranquilo para vocês, em quase todas as linguagens de programação é essa mesma sintaxe, tudo bem? Então, só para lembrar, criei uma variável iteradora aqui, que ela começa em 0, tudo bem? Enquanto essa variável for menor do que o valor que está armazenado lá no meu nível, eu vou executar o que tem aqui dentro e vou aumentar essa variável iteradora, tá? Então, o que vai acontecer? Meu nível, enfim, eu vou colocar aqui e a gente explica, tá? Então, esse aqui vai, quando eu entrar aqui dentro desse for, vai sortear, tudo bem? Vai falar o que foi sorteado, vai piscar o LED, tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui, mental, primeiro, né? Então, apertou o botão, ele fala, olha, i é igual a 0, e ele pergunta, i é menor que o nível? A gente definiu aqui o nível como 0, né? 0 é menor do que 0? Não, ele não vai nem executar aqui, tá? Então, o que seria melhor a gente fazer, tá, pessoal? Ou a gente coloca aqui o nosso nível já começando em 1, tudo bem? E talvez um pouquinho mais para frente vocês vão compreender por que eu já vou iniciar isso aqui com 0 e não com 1, tá? Mas não é o problema, por quê? Porque toda vez que o botão for apertado, ele vai aumentar o nível, tá? Então, quando o botão for apertado, eu vou acrescentar aqui uma unidade no meu nível, tá? Eu colocar nível mais, pessoal, é a mesma coisa que eu falar que eu coloquei um acumulador de uma unidade, ou seja, nível é igual o próprio nível mais uma unidade, tudo bem? Para não ficar escrevendo isso, a gente tem a forma simples, resumida para fazer isso, então nível mais, tá? Então meu nível começou em 0, cliquei no botão, aumentou para 1, certo? Aumentou para 1. Aí ele pergunta, i é igual a 0, i é menor do que nível? Ou seja, 0 é menor do que 1? É menor do que 1. Então ele vai executar isso daqui, certo? Gerou o número aleatório, piscou o LED. Aumentou 1 no i mais. Aí ele volta para repetir aqui de novo. Aí o i agora já não vale mais 0, vale 1. Aí ele fala, i é menor do que nível? Não, porque i agora é 1 e nível é 1. Então ele não vai piscar mais, ou seja, piscou somente uma vez. Se a gente clicar no botão de novo, o nosso nível vai ser igual a 2. Então, volta de novo aqui, ó, i igual a 0. 0 é menor que 2? É menor que 2. Ele roda esse laço, gera um número aleatório. Sai do laço, volta de novo no for. Quando ele volta de novo, ele não é mais 0, ele é 1. Aí ele fala, 1 é menor que 2? É menor que 2. Vai rodar o laço de novo, gerou um número aleatório, piscou o LED, voltou no for, aumentou mais uma unidade. 2 agora, né? O i vale 2. 2 é menor do que 2? Não, 2 não é menor que 2. 2 é igual. Então, essa condição é falsa, ele não vai executar. Então, dessa forma, lógica, a gente conseguiu garantir que se tiver o nível 1, ele vai rodar uma vez. Se tiver o nível 2, ele vai rodar duas. Se tiver o nível 3, ele vai rodar 3. Tudo bem? E se tudo tiver certo, né? Isso aqui é para dar certo. Vamos inicializar aqui a nossa simulação. Vou até abrir aqui meu monitor serial. Então, vou clicar aqui uma vez. Gerou 13. Tudo bem? Vou clicar agora e tem que gerar dois números aleatórios. 11 e 11, dois números. Vou apagar aqui. Então, amarelo e amarelo. 12, 12 e 10, três números, certo? Vou clicar aqui de novo. Verde, azul, vermelho e amarelo, quatro números aleatórios. E assim sucessivamente. Agora tem que ser 5, certo? 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, à medida que nosso usuário vai clicando no botão, né, ele vai avançando níveis. E agora o nosso Arduino já está gerando aí sequências aleatórias de LEDs, tá? E vocês podem me perguntar, mas o jogo do Gênesis não é assim, né? O jogo do Gênesis ele foca em memória. Ou seja,
A sequência que eu tenho agora, ela tinha que ser a sequência anterior e mais um, né? Mais um novo LED, né? Aí a gente repete a sequência anterior e aumenta um. Então, se a primeira é azul, a outra tem que ser azul e mais alguma coisa. Ser azul e amarelo. Aí se a gente acertar, azul, amarelo e mais alguma coisa, né? Azul, amarelo e vermelho. Aí azul, amarelo, vermelho, verde e assim sucessivamente, né? E o que está acontecendo aqui é que cada vez que o nível sobe, ele não repete a ordem, né? Ele gera uma nova ordem aleatória, tudo bem? E para resolver isso, a gente vai resolver na próxima aula, beleza? Até mais.